Cristo não é um indivíduo específico, mas sim um estado de consciência, onde o título representa a unificação com a inteligência infinita que você chama ou chamamos de Deus. Esse é o conceito baseado na tradição esotérica e mística, onde o Cristo significa ungido, indicando maestria espiritual. Porém, nesse vídeo, nós vamos abordar sobre a consciência crística, que ser um Cristo ou Cristos não é uma prerrogativa do avatar que você conheceu como Jesus Cristo, que na verdade é Yeshua, e no outro plano, em outras dimensões, o verdadeiro nome dele mesmo é Sananda. Muito provavelmente, sem saber isso, pode ser o motivo maior que esteja impactando, ou seja, emperrando a sua vida, abundância na sua vida, sucesso financeiro e sucesso como um todo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal aqui, Mentaço Quântico. Hoje nós vamos abordar algumas estratégias, algumas técnicas, na verdade, sobre manifestação, como se dá e por que muitas vezes muita gente tenta aplicar as técnicas e não funciona. E eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Se esse vídeo chegou até você, nada é por coincidência, é porque você realmente está precisando dele. Bom, o maior intuito desse canal, além de me ajudar, mas particularmente ao me ajudar, eu tenho condições de ajudar milhares de pessoas. Então, é de ajudar o maior número de pessoas possível. Eu conto com a sua ajuda para que você ative o sininho para todas as notificações, dê aquele like e também compartilhe com pessoas que precisam despertar e precisam fazer a mudança de vida, ter a mudança de vida instantaneamente. Eu tenho certeza que esse vídeo irá ajudar muita gente. Bom, vamos começar aqui com o caminho do Christus Avatar, desvendando o estado de consciência iluminado. Tá? O conceito de Cristo, frequentemente associado à figura histórica de Jesus, transcende a mera persona. É um estado de consciência, um título que representa a unificação com a inteligência infinita, a fonte de toda a criação que muitos chamam de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que a questão de Yeshua ou Sananda tem muito a ver com uma questão de estado de consciência. Ser o Cristo não é algo que é inerente somente ao avatar, a persona que você conheceu, chamada como Jesus Cristo, e sim que é um estado de consciência elevado até a 12ª dimensão das 15 dimensões de estado de consciência que existem, fora as outras 3, que é Yunasai, que nós chamamos, onde você pode chamar, que é o Deus criador de todas as coisas, tá? E vocês devem estar vendo aí justamente nesse nosso mapa do astral, de como o mundo espiritual realmente é, não como, infelizmente, muitas pessoas equivocadamente colocam, como só físico, mental e espiritual. Ele não é só físico, mental e espiritual, existem vários estados de consciências além desse, tá? E eu tenho um vídeo aqui, que é uma live que eu fiz, onde eu detalho, tintim por tintim, o funcionamento e os respectivos seres encarnados de acordo com a sua sutileza de frequência e vibração, ou seja, densidade, e você vai ver então quem são os verdadeiros anjos caídos, se esses anjos, como Arcanjo Miguel, dentre outros, são bons ou não são, como é que funciona a questão da matéria e antimatéria desses seres. Então eu convido você, após esse vídeo, a assistir, porque para entender, para poder manifestar, co-criar, falar de manifestação na essência, sem entender como o mundo espiritual realmente ele é, e não na fábula, como as matrix, as 15 matrix de dimensões respectivas funcionam, você não vai conseguir ter sucesso. E os que têm ainda têm sucesso muito inferior do potencial que poderiam ter ao entender isso. Porque ao entender isso, você de uma vez por toda se desvencilha, não é? Você elimina a oportunidade que seres, consciências inferiores influenciem na sua vida. Tá certo? Beleza? Inclusive para o bem. Essas consciências, muitas delas fazem algo paliativo do bem para te ludibriar e dizer que você, então, através de nomes conhecidos de anjos, pseudo-anjos, que conhecidos por aí, que todo mundo venera, que na verdade esses anjos não passam de anjos caídos, tá? Você tem sido enganado até esse momento, tá certo? Então, aconselhar. Então, quando você tem um estado de consciência crística,
que um desses estados, vamos dizer assim, um desses atributos desse estado de consciência é justamente o da compaixão, de você se preocupar, respeitar e amar ao próximo, mas amar ao próximo não é que você tem que morrer de amores por alguém que você nunca viu, mas que você tem de respeitar e ajudar, se tiver ao seu alcance, aquela pessoa, caso você perceba que ela necessite de ajuda ou caso essa pessoa venha ali implorar ou pedir por ajuda, tá bom? Então esse é um dos atributos do que é ser uma consciência crística. Então você pode ser um Christus avatar. Isso não era uma prerrogativa somente do avatar Yeshua ou Jesus Cristo. Todos nós podemos ser como ele ou ainda maiores. E das poucas passagens fidedignas do cânone, tem isso em João, né, onde ele diz lá que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. Beleza? Bom, qualquer dúvida e pergunta que vocês tiverem, sintam-se à vontade para colocar aqui no comentário abaixo desse vídeo e eu lerei e responderei todas, sem exceção, tá certo? É importante você ter essas questões em mente se você realmente quer realizar as realidades, vamos dizer, desculpa a redundância, mas os sonhos que você deseja. Então para que eles se realizem, eu, por exemplo, eu demiti meu patrão há 13 anos e de lá para cá eu venho praticando isso diariamente, diuturnamente, essa questão, porque isso é um hábito que nós temos de ter na vida, assim como você escova os dentes todos os dias, assim como você toma banho todos os dias. Apesar que quando eu residi na Europa, uns companheiros meus europeus não gostavam muito de banho, mas não é o nosso caso culturalmente falando. Brincadeiras à parte, vamos aqui ao nosso segundo slide, onde eu coloquei unidade esotérica, com a fonte criadora. Preste muita atenção no que eu vou dizer a partir desses segundos, minutos, porque isso pode ser o clique fundamental, ou seja, vital para que você faça essa mudança na sua vida e você mude a sua persona, né? Que você incorpore de uma vez por toda, conscientemente, eu falo de estado consciencial e não de ter ciência ou percepção, mas de estado consciencial, de você entender isso para que você realmente tenha sucesso no que eu estou falando, no que eu quero aqui passar para vocês, sucesso na vida como um todo, melhor dizendo. Então, o estado de consciência, para alcançar a realidade desejada, transcenda o mundo material e se conecte com a inteligência infinita. Essa conexão, unificação com o que nós chamamos de Deus, eu chamo de fonte criadora, lhe permite acertar todas as frequências da realidade, manifestar a sua vontade. Tá? Então, é importante você entender que você não tem que buscar fora o que está dentro, porque você é Deus. Volto a dizer, uma das outras poucas passagens bíblicas diz lá que nós somos deuses, vós sois deuses, certo? O próprio Sananda disse isso. E por que ele disse isso? Porque o cristianismo gnóstico, ao contrário do cristianismo cristão, que infelizmente foi o tradicional, protestante e apostólico católico romano, eles alteraram todas as escrituras e mantiveram alguma coisa fidedigna, e as que eles alteraram mantiveram meias verdades. Então eu não falo isso para menosprezar, para retrucar, para falar mal, não. São quesitos e questões que eu estudei, eu pesquisei, eu averiguei e detectei isso. Tá? E você pode fazer o mesmo, até antes de fazer críticas. Busque informações de escrituras mais antigas do que a Bíblia. Procure saber como traduzir papiros e tabuletas em escrita cuneiforme, a primeira escrita do planeta Terra. Não existe nada mais antigo do que isso. Tá? Se juntássemos todos os anos do grego, do antigo hebreu, do aramaico, do copta, da última linhagem ali, da última versão da língua egípcia, o latim, pega todos os anos desses idiomas, todos, agora multiplica ao cubo. Ainda assim, eles não são mais antigos do que a escrita cuneiforme. Tá? Não chega nem perto. Tá?
Então, o que acontece? Você é um fractal dessa consciência superior que nós chamamos de fonte criadora, ou você chama de Deus. Por nós sermos um fractal dele e experienciarmos através, individualmente, cada um sendo esse fractal, né, isso nos faz ser Deus, porque se eu sou um fractal dessa fonte, eu sou uma parte dela, uma fagulha que seja dela, eu sou Deus. Então, por isso que nós dizemos que Deus sabe tudo, ele é onipresente e onisciente, mas não é porque mágica, como se fosse uma fábula, simplesmente uma mágica, ele pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é assim que funciona quando a gente fala de ciência e física quântica. É que, através de cada um de nós, individualmente experienciando essa realidade, por nós sermos parte um fractal dessa fonte, dessa consciência, então ele tem ciência, né, de tudo isso que ocorre em cada um de nós, justamente por nós sermos ele, Deus. É como se você se dividisse em bilhões de fagulhas ou fractais de luz, espalhasse para um determinado lugar. Então, é claro, por você ser dividido em vários lugares ao mesmo tempo, você está ciente de tudo, tá bom? Mais ou menos assim, de uma analogia para vocês entenderem. Então, quando você pedir alguma coisa, primeiro que você não tem que implorar e se humilhar, porque ao se humilhar, se você é Deus, você está se humilhando para um outro Deus que não é essa fonte criadora que nós cremos de amor infindo e de honestidade e harmonia, fraternidade. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é comandar, ou sempre ser enfático, veemente naquilo que você predispôs a declarar para si mesmo como bem para sua vida, mas sempre no presente. Porque eu já falei em outros vídeos que passado e futuro não existem. É uma perspectiva tridimensional da nossa realidade. Tá? O que existe é só o agora. Não, o tempo, além desse mundo holográfico, é uma ilusão. Tá? É um colapso da nossa realidade. Ele se colapsa nessa realidade, então dá essa impressão que esse mundo é real. Mas, na verdade, a verdadeira realidade é quando você está dormindo, em sonho. E quando nós estamos acordados aqui, achando que estamos cientes, é que nós estamos sonhando. Eu sei que é um pouco complexo de entender isso, e esse vídeo não é nem para você fazer entender isso, mas sim para que você aplique, entenda como aplicar as técnicas. Tá? Dando continuidade aqui, vamos aqui, reconhecendo a unidade. Figuras como Buda, Krishna e Jesus, inclusive, se você estudar um pouco, buscar a história de Krishna, você verá que é 99,9% a similaridade da história de Krishna com a de Jesus, que nasceu de uma virgem. A única questão é que Krishna não fora crucificado, até porque o Exu, o Avatar, né, que diz que foi crucificado, ele não foi crucificado. É uma outra mentira para fazer você entender e acreditar que um único ser veio. Imagina, o Criador, a fonte criadora, mandou alguém que diz que é o único filho verdadeiro, que eu já expliquei que não é, para vir aqui se sacrificar para eliminar os seus pecados, que é uma outra criação e invenção da igreja. Pecado, arrebatamento, tudo isso fora criado ao longo do tempo. O arrebatamento é recente, tem poucos séculos, tá? Então, isso tudo, para vocês terem ideia, até o século V, a igreja cristã, ela acreditava em reencarnação. E aí eu posso contar um outro vídeo contando por que eles eliminaram essa questão da Bíblia, do cânone das antigas escrituras. Tá? Então, é importante você entender que, embora diferentes, representam o mesmo princípio. A unidade com o indivíduo, a história se repete, mostrando que a consciência individual pode ser unir a inteligência universal. Se você notar as passagens fidedignas do cânone, quando Sananda e Yeshua se direcionava à fonte criadora, ele nunca dizia Deus e muito menos o Deus do Antigo Testamento. Ele nunca dizia Jeová, Javé ou Yahweh. Não. Ele sempre se referia ao Pai. E ele como filho do homem. Ao Pai e o filho do homem.
ao Pai e o Filho do homem. Não é? Nunca Deus, nunca Jeová, etc., o mesmo Deus que Moisés e dentre outras personalidades criadas, inventadas pela igreja, bradavam, né? Falavam muito. Então vocês veem, se você notar aqui, mesmo sendo adulterada a Bíblia, mas você nota que entre o Antigo e o Novo Testamento, Sananda e Yeshua criava toda hora um conflito, tinha um conflito. Inclusive os próprios apóstolos que andavam com ele viviam questionando por que a lei diz que é assim, por que a lei diz que é assado, por que o profeta Moisés dizia que é assim e o senhor diz que é assado. E de uma dessas que ele falou que ele não veio mudar a lei, ele vem complementá-la. Ele quer dizer o quê? Na verdade, em outras palavras, de uma forma muito educada, ele falou: eu vim consertar as cagadas e os equívocos, os erros e a mentira e a falácia do Moisés e todo o Antigo Testamento. Beleza? Tá certo? Então, primeira coisa que você tem você é o próprio Pai, você é Deus. Então, quando você, além de comandar, você tem que criar um estado consciencial que venha de dentro para fora. Você não tem que buscar um Deus ou alguém fora para vir de fora para dentro. Até porque, vamos imaginar o seguinte, imagine o que você conhece como fé, certo? Se vem de fora para dentro, se você não tiver a sua vontade, porque fé é nada mais do que uma vontade muito grande que se materialize aquilo que você tem fé, naquilo que você deseja. Então essa vontade vem de onde? Vem da fonte? Vem de fora? Se você não tiver essa vontade, a fonte vai te fazer alguma coisa, o que se chama de Deus, ele vai te ajudar em algum... Não! Então, a prova que há equívoco nessa questão de buscar fora, como em Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 a 21, o reino de Deus está dentro de nós, de vós, de você, e não fora. O seu corpo é o seu templo. Né? Em Coríntios também diz, o nosso corpo é o nosso templo. Então, se o seu corpo é o seu templo, você não precisa de templos externos e nem procurar o Deus externo, porque você é o próprio Deus. E o seu corpo, quando ele fala seu corpo, seu templo, não é só na questão de cuidar desse corpo, na questão, vamos falar assim, de saúde, mas em si que ele é a questão espiritual. Como ele diz lá, que o Espírito Santo ele emana dentro desse seu corpo. Então você não precisa buscar fora aquilo que está dentro. Está tudo ali. É que quem passa para você as informações manipulam de uma tal forma que faz você acreditar naquela manipulação. Quando não tem parábola, não tem nada nessas passagens, estão bem diretas, não é metáfora nenhuma, está bem direto e só não chega que não quer. Ou as pessoas só querem seguir as partes adulteradas, porque essas partes, muito provavelmente, elas convêm manter você na subserviência, na escravidão, como massa de manobra na matrix de controle. Tá certo? Beleza? Então lembre-se, você é Deus, tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Vamos ao próximo. Desvendando o seu verdadeiro ser, com a fonte. Vamos dar continuidade nessa questão de sermos um só. Todos nós somos o fractal dessa fonte. E apesar de termos nossas diferenças, personalidades diferentes, é porque cada um experiencia a sua vida individualmente. Justamente porque essa consciência, o que você chama de Deus, não é? Ela está em evolução. Isso mesmo. Deus, a consciência está em evolução. Por isso que nós somos um fractal dele, experienciando, ou seja, adquirindo experiências em vidas individuais nesse plano e outros, para que com base nessas informações, essa consciência que liberou ali uma fração dela e dividiu em bilhões de fractais somente nesse planeta, para que ela então se desenvolva mais e mais e mais e mais. Constatando que essa consciência, por incrível que pareça, ela não é perfeita ainda. E por isso que também nós somos seres imperfeitos. Porque se nós somos filhos dessa fonte e ela é perfeita, não teria como algo perfeito criar algo imperfeito. Não tem como, se Deus, és fora, ele é perfeito, mas nós viemos dele e somos imperfeitos, não tem sentido. Quando a gente fala de uma
divindade. E isso se limita aos mortais, a esse plano tridimensional. Beleza? Então, reconhecendo a unidade, você é uma expressão física de Deus, que eu acabei de dizer aqui. Uma máscara divina no plano material. Somos todos, em essência, manifestações dessa inteligência infinita. Então, eu já vim cantando a pedra já alguns minutos atrás, que você é Deus. Somos um fractal, uma parte dessa fonte. Assim como Sananda e Yeshua também o é. Ele não é exclusividade do Jesus Cristo da Terra ser o único filho de Deus. Não é exclusividade dele. Ele é apenas mais um. Só que veio numa era com uma consciência, um estado consciencial mais evoluído. Ele também teve seus ensinamentos aqui na Terra para que ele, assim como essa consciência evolui, Sananda teve que, mesmo tendo uma consciência mais evoluída, e é verdade que ele era bem mais evoluído como eu, a cada um de nós, mas ainda assim, não quer dizer que ele veio, encarnou aqui e já nasceu sabendo tudo. Não é assim que funciona. Existe uma série de fatores em reativar as fitas do seu DNA, reativar e harmonizar todos os seus 12 chakras, porque hoje é a dimensão na qual o Sananda se situa, na 12ª dimensão. Vou mostrar aqui o nosso mapa de novo, você vai ver ali Cristo, os Avatar. São consciências, né? Centenas de milhares, talvez bilhões de consciências, assim como Yeshua, que transitam nessa realidade, nessa 12ª dimensão, que a partir daí já são chamados guardiões. Os guardiões tanto dos portais e quanto desse planeta como um todo. Dos portais desse planeta, que em cada ponto do planeta existem vários portais, um portal nos Estados Unidos, outro na Austrália, outros 2 na Inglaterra, e através desses portais é que esses seres conseguem transitar na nossa realidade, tá? E para isso, para você fazer isso e você ter acesso, que é um outro vídeo que nós vamos fazer, sobre a falácia da Terra 5D, ou do espírita kardecista que diz que a Terra vai se tornar um mundo regenerado. Calma que não é assim. Essa Terra não. Mas é um outro papo, tá? Então, se você assistir a nossa live, eu já dou um spoilerzinho lá no nosso mapa da astralidade, que você vai entender que não é a Terra e que Gaia não é Terra. Nossa Terra não é Gaia. Não é essa tridimensional. Porque Gaia, ela tem uma frequência vibracional 5D e não 3D. Tá? E que para você vivenciar, experienciar essa outra realidade, não é que essa Terra vai se transformar em Gaia, mas que você precisa elevar a sua frequência. Beleza? E aí existe lá como fazer isso. Certo? Então, mudando a realidade, reconhecer a unidade mentalmente é essencial para mudar a realidade externa. Tá? A mente e domínio da causa do reino da criação e da realidade desejada. Então já dei aqui um parecer, até antecipei. Os 3 passos para o caminho de Cristo os Avatar. Eu já dei aqui um spoilerzinho de como um desses passos, que eu nem coloquei aqui, que é o da elevar essa frequência vibracional através dos chakras, que nós não temos só 7 chakras, como equivocadamente o hindu, né, yoga, coloca. Nós temos 15 chakras, porque cada realidade de estado consciencial da primeira à 15ª dimensão são estados diferentes de realidade, estados diferentes de frequências vibracionais. E para você vivenciar e experienciar uma realidade dessas, você tem que estar com as suas fitas de DNA reativadas, não é? Despertas, além dos seus 15 chakras harmonizados. Tá? Então não tem como eu ter 2 fitas de DNA com 10 adormecidas, ou 3 ou 3,5, e querer vivenciar a realidade de Gaia 5. É impossível! É impossível! Você, quando desencarnar aqui, você não vai conseguir. Vai ficar na roda de Sansara, na prisão dos arcontes, aqui nesse planeta, reencarnando e dizendo para vocês que você é obrigado a reencarnar, quando não é obrigado a reencarnar. Né, e criando inteligências artificiais como eles fazem de praxe. Quando você vai lá, tem experiência quase morte, vê o avô, vê a mãe, vê o pai, vê o filho, e você acha que são essas pessoas e não são, e são inteligências artificiais criadas por essas consciências que querem te manter na prisão. Né? É importante ter essa consciência,
né, essa ciência disso. Então, tornar-se um com o todo. Entenda que a sua realidade desejada já existe como uma frequência no universo paralela ao sino ir a Deus, que é a fonte criadora, essa consciência universal. Porque o todo é mente e o universo é mental. Tá? Você elimina a separação e acessa tudo. No meu livro, eu entro muito em detalhes dessa questão que o todo é mente. Esse é o nosso livro aqui, né? Despertar o seu Deus interior para libertar-se da Matrix. Tá certo? Inclusive, para ter uma promoção para você que assiste esse vídeo do e-book desse e também dessa aula que a gente está dando aqui, que é um e-book com 13 técnicas de manifestação, assim, que eu mais uso e que dão mais resultados. Então, cada e-book desse, R$ 9,90. Então, por menos de R$ 20 você leva os dois. Tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem em contato com o nosso suporte ou com o nosso e-mail, para que você então tenha acesso e adquira esses dois e-books, principalmente o que condiz o cerne dessa aula aqui, desse vídeo, tá bom? Vou colocar aí a capa dos livros aí para vocês verem, os e-books. Tá? Então não ficar impressionado com nada, atribuir importância excessiva a coisas externas demonstra dependência emocional, afastando a manifestação. Normalize a realidade desejada com a respiração, como a respiração. Então, uma vez que você manifestar aquilo e comandar, aquilo não tem que ser uma obsessão. Você fez, mentalizou, criou o seu cinema mental, fez o que fez ali, pá, solta. Tá? E vá viver a sua vida normal, não fique martelando aquilo o dia inteiro. Apenas que todo dia você pratique aquilo 5 a 15 minutos por dia, tá bom? Tá? Reconhecer que você não faz nada. A manifestação não depende do ego limitado, mas da inteligência infinita. Você cria a realidade quando se tornar observador. Todas as frequências já existem dentro de você. Então o que significa isso do observador? Quando eu falei um pouco atrás que o futuro não existe, isso é comprovado cientificamente, inclusive através da experiência da dupla fenda, onde o que não é observado, as partículas ficam em ondas, continuam em ondas. Tá? E quando é observado, elas começam a tomar forma, uma vez que aquilo foi observado. Então, quando você não coloca foco, ou não cocria, ou não deseja nada para a sua vida, o seu futuro, que não existe, que o tempo é uma ilusão, ele está lá, não vai acontecer nada. A sua vida vai continuar da maneira que está naquele momento que você não está focando em nada. Quando você se torna observador e você cria a realidade que você deseja, aquelas partículas de onda dos átomos começam a tomar forma, tá? Então, é importante também quando você for para vidente, cartomante, taromante, astrólogo, não sei o quê. Que o teu... Não tem como ninguém saber o futuro, porque é cientificamente comprovado. O que ocorre é que quando esses profissionais te passam uma informação, é que devido ao nível de frequência vibracional do seu estado vibracional atual, pode estar baixo ali na frequência de 100 a 200, que aí você tem uma tendência de que aquilo que ele está te passando ocorra. Uma probabilidade, porque o campo quântico é um campo infinito de probabilidade, ou seja, esse futuro. Então cabe a você mudar essa frequência, elevar essa frequência, para que então essa realidade mude, ou que ela não se colapse, materialize, se você não alterar essa realidade, tá certo? Então isso é muito importante, beleza? Então, o poder da convicção manifestando a sua realidade. A questão vibracional. Alinhe sua vibração com a frequência que já existe. Então, alinhar a sua vibração, eu ensino, inclusive no meu e-book, eu falo lá como você fazer isso. E também é sempre bom você ouvir certos tipos de músicas, né? De melodias, para que isso também dê vamos dizer assim, amplie, né, esse campo vibracional. É importante. Por isso também que você tem que tomar cuidado com o tipo de música que você ouve, não só na letra, mas principalmente o hertz, que é limite. Porque as músicas hoje em dia, a indústria musical, ela tem feito músicas em um específico hertz, que é para dominar e hipnotizar as pessoas, manter essa frequência vibracional das pessoas baixa, para que você não desperte e para que você fique nesse mundo de subserviência, de escravidão dessa Matrix. Tá? Então é importante você começar a se policiar com o tipo de música que você ouve e o tipo de letra que você canta dessa música e propaga. Porque ao propagar, você então cria uma vibração, um estado vibracional. Nós somos feitos de som e vibração. E luz que se transforma em som. Tá? Então,
O átomo é assim, ele vibra e a frequência é constante. Nós somos feitos de átomo. Tudo é feito de átomo no universo. Nós, planetas, tudo. Tá? Inclusive, mais de 90% dos átomos que são compostos no nosso corpo são os mesmos átomos de uma estrela. Então, a maioria dos átomos da estrela nós temos no nosso corpo. Então, você é uma estrela ambulante. Tá certo? É isso que você tem que ter em mente. Por isso que nós somos seres já de luz. Você não precisa nem de acender vela, se você não quiser. Porque você, em si, já é luz. O que ocorre é que essa luz pode estar bem apagada ou apagada devido ao estado vibracional. Essa frequência está muito baixa, que é a frequência da depressão, do medo, do ódio, do rancor, da inveja, né? E dentre outras questões aí. Então a convicção de que você é Deus é que pode fazer tudo e elimina essas incertezas. Quando você tem essa convicção e quando você entende que você é Deus, automaticamente você elimina todas as crenças limitantes. Certo? Criado pelos arcontes propositadamente para te manter na escravidão. Cego. O medo é o pior delas. O medo. Então, vou dizer que eu sou Deus? Não é impossível. Não, é isso que eles querem que você acredite. Que você tem que buscar fora, que tem um Deus punitivo, genocida, que mata, que faz. Se você não seguir, ele vai te botar no inferno para a vida toda. Que o inferno foi uma outra questão criada também pela igreja ao longo do tempo. E dentre outras crenças limitantes que fazem emperrar a sua vida, que enquanto você não evitar isso, você será um eterno escravo dessa Matrix, nesse looping eterno de nunca vai para uma Gaia, um mundo ou regenerado, uma terra regenerada mais evoluída, que não é essa, não é, porque você sempre estará preso. Inclusive, infelizmente, as colônias espirituais kardecistas, todas, infelizmente, fazem parte dessa Matrix, tá? E para encerrar aqui, tá, o caminho de Cristo, né, o avatar Cristo, a jornada para a consciência iluminada. O caminho de Cristo é a jornada de reconhecer a sua unidade com a fonte e neutralizar desejos externos e confiar na inteligência infinita, que é você, né? O todo. Ao seguir esses princípios, você entra em um estado de divindade, onde a manifestação se torna iminente. Então, eu sou Deus, eu sei que eu sou um fractal dessa fonte, existe essa fonte, ela está lá, eu creio nessa fonte, porém eu sei que eu sou um fractal dela, e por eu ser parte dela, eu sou ela. Beleza? Então você tem que sempre comandar, sempre dizer que você é Deus, eu sou soberano, eu sou livre. Eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou livre. Diga comigo, repita comigo. Eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou livre. Bom, terminamos aqui esse vídeo de hoje. Espero aí que você tenha gostado. Dê aquele like, inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações do sininho para não perder as próximas videoaulas que serão muito esclarecedoras e muito mais aprofundadas, e compartilhe com aquele amigo ou parente que você entenda que precise despertar. Lembrando que os e-books, tá? R$ 9,90 com as 13 técnicas baseado na metafísica e física quântica, você encontra aqui o link para ter acesso agora, e também o outro e-book que é o Despertar do Seu Deus Anterior para Libertar-se da Matrix. Para vocês terem ideia, os books em capa física, eles custam aí em torno de R$70. No e-book digital, você está levando por apenas R$ 9,90, que na verdade eu vendo geralmente ali por R$50, tá certo? Isso para ter acesso. E todo esse valor não é só para nos ajudar, mas principalmente também para ajudar pets, animais, que nós ajudamos aqui, animais de rua, e um percentual desse valor vai para os animais de rua. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, crenças nada mais são que prisão e escuridão, enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.